Olá, pessoal. Mais uma fera aqui conosco, professor Kassem El-Sayed, vai estar conversando conosco sobre um assunto importante de saber. Esse aqui nós não combinamos, não tem papel na mão, ele não sabe o que eu vou perguntar para ele. Ele não tem a menor ideia, propositalmente fizemos totalmente de improviso aqui. Kassem, obrigado pela presença, prazer. Nossos alunos vão estar lá te vendo. Dá um oi para a galera aí. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e para mostrar que nessa área de vendas você tem que estar preparado para o improviso. Claro, além de planejar, tem que estar preparado porque vem aí pela frente, que é o que o meu cliente hoje, o Douglas, vai estar aprontando comigo. Então, exatamente. E como você poderia pensar assim, nós vamos falar sobre negociação. Afinal de contas, a área de expertise sua é de negociação. Nós vamos falar também, nós vamos falar sobre outros assuntos. Primeiramente, queria só falar rapidamente sobre a tua formação. Você falou que é psicólogo de formação. Sou psicólogo de formação. Especialista em administração. Pós-graduado em administração de empresas, com ênfase em recursos humanos. Tenho mestrado em engenharia da produção, com ênfase em mídia e comunicação. E diversos cursos de especialização fora do Brasil. Japão, Estados Unidos, tanto no Texas quanto no Minnesota. E algumas outras coisas feitas aqui no Brasil mesmo. Perfeito, experiência nessa área. Me diga uma coisa. Primeira pergunta é desgraçadamente crucial. Negociar é fácil? Negociar é fácil, quando a gente se prepara para negociar. E por que eu digo que é fácil, Douglas? Porque a gente negocia o tempo todo, só que a gente não se dá conta que negocia o tempo todo e às vezes não valoriza a negociação da forma como ela é feita. Mas é fácil, desde que eu me prepare para isso. E eu quero uma coisa importante, público lá na frente. Nossos alunos hoje, uma boa parte deles são vendedores, mas daqui a um tempo eles serão supervisores ou gerentes, estão estudando exatamente para isso. Comandar vendedores, na tua opinião, é um jeito diferente de comandar outro tipo de pessoa dentro da empresa, comandar funcionários operacionais, etc. O que você acha? Eu diria assim que o vendedor ou qualquer outro tipo de funcionário, independente da área que ele esteja, ele tem um alto nível de expectativa. Só que o nível de expectativa do vendedor é um pouco maior ainda, então você precisa começar a trabalhar esse nível de expectativa das pessoas. E para isso você tem que definir claro qual é o alvo que você quer que aquela equipe de vendas trabalhe. A partir do momento que você define o alvo, você estabelece com eles que resultado você quer. E aí fica fácil de você lidar com a equipe. Agora, fácil no sentido de estar próximo deles, de estar no canal de comunicação deles e mais ainda, né, quando a gente diz o próximo, viver o dia a dia deles. E não o fato de eu ser supervisor ou ser gerente, ficar trancado na sala, né, olhando os mapas, estão subindo, estão descendo e não está vivendo lá o dia a dia. Não é difícil, mas também é uma tarefa que exige uma boa vontade de quem está do lado de cá comandando uma equipe de vendas. Vender é uma atividade desgastante, concorda? Claro. Porque você tem sempre aquele impacto, que é o negativo, a possibilidade do não. Nós estamos falando muito aqui sobre o não, Kassem. Estamos falando muito sobre o não. Quer dizer, você tem que estar encarando o não faz parte da sua vida. Eu fiz uma analogia, conversando, nem sei se foi em off ou em on. Você ir num baile, vai tirar uma menina para dançar? Leva não. A segunda não, a terceira não, a quarta não, quinto não, você não vai mais. Você já fica, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo. É sobre essa questão que eu queria ver contigo para começar a conversar disso aí para frente. Como que você vê esse cenário? Olha, é importante, quando a gente pega a tua fala, Douglas, do não, o não ele é sinônimo de frustração para quem está nessa área. E a frustração, ela é complicada de ser trabalhada se ela vem em seguida, se ela é sucessiva. Como você mencionou a situação do baile, se ela é sucessiva é mais complicado. Você se sente feio. Agora sim, pode ter certeza do seguinte, eu não vou conseguir vender para ninguém aquilo que eu não comprar. Opa. E muitas vezes o não está associado ao fato de que eu, enquanto responsável por aquela venda, eu ainda não comprei, eu não me conscientizei da importância do produto ou do serviço. É por aí que a gente começa. O não é consequência. É consequência do quê? Da minha tentativa. Agora, se for uma coisa muito bem feita, o não vai ser visto até como um reforço para que uma próxima investida eu melhore e acabe conquistando o sim. Eu diria assim, o sim é uma consequência de um jogo de argumentos que a gente faz com o nosso interlocutor, que seja ele o comprador, seja ele a gerência, a chefia, ou qualquer pessoa do nosso dia a dia com quem a gente tem que interfacear um produto ou um serviço. Você acha que a pessoa que devia estar entrando, essa pergunta é desgraçada, a pessoa que está entrando numa negociação, ele tem que entrar pensando assim, eu já tenho um não.
Ah, não. Eu já tenho. Não, já tenho. Eu vou lá pro sim. Não. Eu entraria numa negociação dizendo o seguinte: eu tenho um objetivo para atingir. Ok. E eu vou construir o meu planejamento desse encontro para atingir o meu objetivo. Se não for hoje, eu vou usar uma estratégia simples que o vendedor tem que usar. Eu dou uma parada. Vou até ali, se eu percebi que do outro lado a pessoa começou a oferecer resistência, eu dou uma parada. E agendo com ele uma volta no dia seguinte. Porque até ali eu já caminhei com ele. Aí você vai dizer assim para mim, mas o vendedor não tem tempo. Não, o vendedor tem tempo porque ele faz o seu tempo. E se ele conseguir trabalhar o cliente num canal de comunicação, trabalhar o cliente num processo de aproximação gradativa, ele vai tirar o sim. Mais dia ou menos dia, ele tira o sim. Só não pode ser aquele vendedor encantador de cliente, né? Que vai lá, se apaixona pelo cliente na relação, cria um vínculo de amizade e o supervisor dele, ou o gerente, diz aí, vendeu, aí não, ficou para quarta-feira. Quarta-feira, depois de uma reunião, vai ter a venda. Aí chega na quinta, vendeu? Não, rapaz, não teve clima. Então, aí não. O vendedor pode ser amigo, pode ser tudo, mas ele tem que ter uma coisa dentro dele. Ele é o vendedor matador. Ele vai lá para atingir o resultado dele. Se não, meu amigo, de paixão, Então não ele tem de essa paixão de em entrar paixão, ele entra no caixão. Então não tem essa de entrar com não, né? Não. Chegar lá, não, tô com não. Eu já tenho que chegar... Primeiro assim, se a gente fala em metalinguagem, o não para nós já nos predispõe a uma derrota. Eu prefiro entrar com um sim na cabeça. Show. Vamos pensar numa outra coisa que eu quero olhar aqui dentro desse processo de negociação. Você falou que, por exemplo, primeiro tem que comprar. Isso. Eu vou entrar nesse processo comprar. Você acredita que eu deva, entrando numa negociação, então vou negociar com o meu cliente, negociar um prazo, negociar uma venda, negociar uma mudança. Às vezes, o pessoal da área de vendas não é só vender um produto, vender, leva embora ou abastecer um ponto de venda. Às vezes, olha, vamos ter que rever agora os preços, vamos ter que rever os prazos. Isso é um processo, é uma negociação, quer dizer, nós já estamos indo. Você acredita que o objetivo claro nesse contexto é eu ter que ganhar o cliente e não ganhar a negociação? É uma coisa é consequência da outra. Ah, é? Se eu ganhar o cliente e o cliente construir um vínculo de confiança, e por que eu digo vínculo? O principal processo de aproximação entre o cliente e o vendedor é a confiança. Ah, legal. Se ele tiver a confiança em mim, eu ganho ele agora. E depois, com base nessa confiança, eu construo a ponte que vai ligá-lo, né, aos meus produtos ou aos meus serviços. E aí eu vou ter que manter essa ponte sempre limpa para que o nosso canal de comunicação sempre esteja indo e vindo sem ruído. Perfeito. Eu diria para você, não dá para pensar diferente disso não, Douglas. É complicado. Não, que é sim, sem dúvida alguma. Precisa de especialista. Aliás, o nosso programa aqui, aliás, não é um programa, um bate-papo, é a opinião do especialista. Nós estamos ouvindo os especialistas na área. Dentro disso, eu quero colocar agora, começar a me aproximar do gerente de vendas. Nós estamos falando do vendedor. O vendedor e o gerente de vendas, o que os liga? Quando esse processo de negociação, uma das primeiras coisas, eu diria que são objetivos. O gerente de vendas tem objetivos, ele tem que repassar e precisa dos seus vendedores para cumprir esse objetivo. Também é uma negociação. Eu estou negociando, eu, vendedor, com meus superiores, o gerente negociando com o subordinado. É o mesmo princípio da negociação, é o mesmo princípio da relação, ou é uma coisa diferente? Não é diferente. E você me perguntou assim, o que é que os liga? Né? O conjunto de valores que eles têm pessoais, junto com os valores que a empresa apresenta. É por isso que a gente diz, estando em venda, estando em compra, estando em negociação, seja qual for, eu tenho alguns valores que eu tenho que ter na minha cabeça, alguns pré-requisitos. É a questão da lealdade, é a questão da integridade, é a questão da renúncia, é a questão da disponibilidade. Renúncia para mim significa assim, quem é que me garante que o meu produto e o meu serviço tem o preço ou tem os atributos que aquele cliente deseja? Será que eu não tenho que sair, voltar, rebobinar todo o meu trabalho, refazer toda a minha abordagem para chegar para ele com a outra vertente? A renúncia está no seguinte, assim, de reconhecer até onde eu posso ir, até onde o meu produto e o meu serviço atendem à necessidade deste cliente e voltar quando isso não acontece para me preparar para uma segunda rodada. Quer dizer, eu perco essa, mas no futuro... Vou ganhar, porque eu tenho que construir uma relação de amizade e confiança com ele. Confiança é uma coisa que eu costumo dizer para meus alunos, que você tem um processo de confiança, uma relação, preço não é o fator de decisão. Influencia, mas não é o grande fator de decisão. Hoje existem pesquisas, Douglas, que sinalizam assim, que eu posso até pagar mais caro, desde que eu perceba atributos que me tragam diferenciação.
Gera mais valor? Gera mais valor. Por isso que a gente diz que o importante é que durante o processo da negociação de compra e venda, eu agregue valor ao produto ou ao serviço, mas com atributos. O preço passa a ser consequência. Hoje as pessoas, dependendo do que elas têm de necessidade, elas querem comprar atributos, algo que as diferencie umas das outras. E é aí que a gente entra com o processo de vendas. E você tinha me perguntado, o que é que une um gerente de vendas a um vendedor? A mesma empresa, a empresa a qual eles pertencem, o share dessa empresa e o quanto eles vão participar da construção do resultado para esse share. Ok. O resto é consequência disso, Douglas. Vamos lá, quero agora abordar uma outra temática aí relacionada com essa, mas eu quero pensar de uma forma diferente. Vamos pensar assim, pode acontecer num determinado momento dessa relação, a relação entre o vendedor e seus clientes, a relação entre o gerente e seus vendedores, nessa relação que eu estou colocando aí, pode ser que haja um impasse. Olha, os meus interesses, vou dar um exemplo, o gerente de vendas quer que haja um determinado crescimento do volume de vendas, do market share, da imagem bruta, etc. E o vendedor fala, pô, isso aqui é impossível na minha área, certo? E tivemos um embate. Sim. Não vai dar. Como que você acha que existe essa relação comparada a outros setores da empresa? Por quê? Outros setores da empresa, temos que produzir mais. Chefe, desculpe, nós não temos condições de produzir mais, porque já estamos no limite, estamos no gargalo. Isso acontece na área de produção. Na área de vendas, isso também acontece. Você vê diferença nisso? Como que seria essa relação? A relação ela é a mesma, só que a gente tem como resolver isso de que forma, Douglas? Quando a gente resolve adotar aquilo que os japoneses nos ensinaram de patamar móvel. Ou seja, eu não vou num primeiro salto atingir o teto que você quer que eu atinja, mas eu vou negociar com você que eu construa isso no passo a passo. Este passo a passo vai me permitir chegar a um determinado ponto e dizer para você, até aqui a empresa vai. Daqui para frente, não sou eu, não é o mercado, é a empresa. Ou, não é a empresa nem sou eu, é o mercado. Mas aí é um processo em construção. Quando a gente fala do patamar móvel, a gente fala disso. Eu projeto o que eu quero daqui a 5 anos, mas quanto por ano, quanto por semana, quanto por mês? Step by step. Step by step. Esse é o processo. E aí aquilo que parecia longe se aproxima. E aí nós vamos ter que perceber, aí é o papel do gerente com o vendedor, como é que nós vamos construir um mecanismo que acople essa necessidade à nossa realidade. Perfeito. E como é que a gente atinge o resultado. E se esse objetivo a ser atingido for inalcançável? Eu diria para você que, da mesma forma que Richard Bach, num dos seus títulos de livro, diz que longe é um lugar que não existe, longe é um lugar que não existe, eu não diria para você que tem metas que não vão ser atingidas. Deve ter meta e resultado mal projetado. Sim, isso pode acontecer. Pode acontecer. E aí faz com que a gente desanime frente a isso. Mas se for uma coisa construída junto, que contemple empresa com mercado, e nós, vendedores ou gerentes, como pinos de ligação entre a empresa e o mercado, a gente pode até sinalizar lá que a gente não vai atingir aquele objetivo, mas chegar muito próximo dele já nos dá uma satisfação enorme no processo. Perfeito. Vamos continuar evoluindo agora, quero verificar, aproveitando tua experiência, tua expertise na área de recursos humanos, o comandante, como disse o nosso amigo Caran, Marcelo Caran, ele falou, não o gerente, mas o técnico, a linha esportiva dele, o técnico desse time, tá? Você vê esse técnico desse time com algumas características diferenciadas, o que se diria, o que é interessante ter um gerente de vendas dentro das suas características de perfil psicológico, psicográfico, etc, etc. Legal isso, sabe? A gente costuma dizer que hoje o que o mercado quer são líderes de referência. Opa! Aí a pessoa, referência, o que é essa referência? Primeiro, eu tenho que passar para a minha equipe credibilidade e que existe coerência e consistência entre o meu discurso e a minha prática. Esse é o ponto de partida, Douglas. Se eu conseguir criar esse elo com a equipe passa a acreditar em mim, passa a me seguir. E aí, gradativamente, a isso eu vou colocando outras competências. Competência de comunicação, competência de utilização de instrumentos que sejam estimulantes o suficiente para fazer com que as pessoas abracem aquela verdade, a competência de trabalhar o espírito de equipe, mas construído com base na referência que esse gestor ou esse gerente representa para a equipe. Ele tem que ser visto como polo irradiador dessas coisas.
Tem que ser um grande vendedor? Ele tem que se vender primeiro. Vendedor para se vender? Ele tem que se vender e ele tem que vender esta posição que os seus vendedores compram. Se os vendedores não comprarem o gerente, Douglas, esqueça. Legal. Esqueça. Se eles não comprarem o gerente deles, eles não vão vender o produto. Olha a dica. Ele não vai vender o produto. Não dá. E não adianta querer imaginar o super, hiper, mega, plus gerente. Não. Ele é gente. Então ele mostre isso e associa isso às competências que nós já falamos. Legal. Foco em resultado, foco no respeito às pessoas e não aquele gerente de vendas que chega de manhã cedo e manda pagar 10, sabe? Tipo, não bateu a venda, não volta até vender. Sim. Sabe? Essas coisas são bonitas para serem citadas como exemplo negativo na justiça do trabalho. Eu quero ver fazer resultado do lado bom da coisa. Tá certo. Tem um negócio interessante, cara, esse negócio que para de pensar. Uma vez eu escutei um comentário, uma coisa de rádio, um programa qualquer. Eu tinha uma visão muito simplista, assim, dizendo, olha, um bom comandante de vendas, um gerente de vendas é aquele que faz pelo exemplo. Se ele for bom, os seus seguidores serão bons. Isso não quer dizer, obrigatoriamente, é uma visão muito simplista, né? Mas um pontinho só. Mas é uma visão que eu diria para você, é uma enzima muito positiva. Catalisa. Catalisa. Se o cara for, eu estou dizendo o cara, né? Mas se o gerente, se esse gestor for a pessoa de confiança, novamente a questão da confiança, ele vai mover um exército inteiro atrás dele, Douglas. Não, é simplista, mas é profunda. Não, perfeito. É profunda. Agora, eu quero colocar um pouquinho mais desse impacto de pessoas e olhar esta relação entre o gerente e os seus subordinados. Os objetivos têm que ser muito bem traçados. Sim. Você acredita que esse negócio que alguns dizem que está na moda, essa democratização de objetivos, dizer, olha, vamos sentar e negociar juntos, vamos formar os nossos objetivos quantitativos, qualitativos desse mês, do próximo, do ano inteiro. Você acredita que isso seja um fato muito positivo ou em alguns momentos tem que haver alguma coisa um pouco mais top-down? Eu diria assim para você, é um misto. É um misto? É um misto das coisas. Tem aquelas coisas tem aquelas metas e objetivos que é top-down e não tem conversa. Não tem, vai ter que ser. Vai ter que ser. A gente quer 10% de share, nós vamos ter que ir atrás de 10% de share. Agora, o como nós vamos fazer para chegar no 10% de share, isso pode ser discutido, isso pode ser democratizado. Além do 10% de share, o que mais a gente busca? Aí eu quero ouvir a minha equipe de vendas. Aí, vamos lá, gente, vocês estão vivendo o dia a dia, vocês estão me trazendo informação. Vocês estão lá na frente. Não dá para dizer que o top-down não funciona e que só funciona o bottom-up. Não é, amigo. Na hora Os que... dois. Se você não fizer esse balanço, é aquilo que a gente diz, água de morro abaixo com fogo de morro acima. Vendedor, se quiser se manter, vai ter que dar a mão para os dois e caminhar no fio da navalha. Essa é a função eu diria que essa é a principal função do gerente com a sua equipe. É segurar o que está de baixo para cima, o que vem de cima para baixo e caminhar construindo o resultado. Não dá, uma coisa depende da outra e não dá para separar. Eu diria assim que são, é até pesado, né? Mas eles são os parceiros parasitários. Essa foi boa. Parceiros parasitários, essa foi boa. Cássio, eu quero fazer mais uma perguntinha e depois eu vou para um bloco final que você, como é de surpresa, você não sabe qual é o bloco final e faço questão de não dizer o que vai ser o bloco final, que a gente vai fazer depois uma edição e tal e tal. Eu quero, uma última pergunta que eu acho que é importante olhar dentro desse contexto, eu quero voltar para a situação negociação, eu quero voltar para a situação negociação de vendas, certo? Dentro de um processo de negociação de vendas, até o Marcos Catalian deu aqui umas dicas e falou, olha, você tem que pensar, você vai entrar numa negociação, você já tem que ter 3 níveis, aquele que você aceita, aquele que você não aceita, onde você gostaria de chegar, etc., para materializar. E você estava dizendo agora há pouco que é bom você estar preparado. Isso. Dá para você, vamos dizer, planejar uma negociação? Dá? Com certeza. Nossa. Eu vou entrar com o vendedor agora, eu sou um vendedor, eu vou atender aquele determinado cliente. Eu já antes começo a planejar direitinho todo o processo? Tudo. Aliás, eu digo para as pessoas de venda, é fácil construir um planejamento? Eu acredito que todo vendedor passou por um programa de qualidade. Se tiver muito complicado, pense no 5W2H. É um ponto de partida para você fazer o planejamento. O que, como, por quê, quando, com quem, até quanto. E vai por aí afora. Agora, isso aí te dá o quantitativo. Quando você diz estou saindo daqui para ir fazer uma venda, quem é o cliente que eu vou visitar? Qual é o negócio do cliente? Como é que é o canal de comunicação desse cliente? Ele é uma pessoa que valoriza o contato com o produto, o histórico do serviço, ou é uma pessoa que
com quem eu posso abstrair. Eu posso vender a ideia para ele. Eu não preciso falar do produto, eu falo do Porque eu conceito. preciso conhecer bem ele. Tem. Não dá, Pra Douglas, planejar. não dá. Eu tenho que conhecer a realidade. Essa coisa do vendedor sair por conta, atirando, como eu cheguei a fazer na época, vendendo o carnê do Bolo da Felicidade, você não sabia dessa, né? Eu não sabia desse teu Pois passado é, glorioso. eu passei, foram as minhas primeiras 4 semanas no Bolo da Felicidade, eu não vendi nenhum carnê. Que legal. Eu ia vender no lugar errado, onde os caras não tinham dinheiro. Uhum. Né? E adiantava falar que, olha, se não ganhar, você troca por mercadoria. O pessoal ficava olhando para minha cara, mas não tem dinheiro nem para pagar. Aí eu fui conversar com os outros vendedores do baú e eles me disseram assim, não, cara, assim, você escolha um bairro, mas escolha um bairro assim que o pessoal, você acha que eles têm uma graninha para pagar a prestação do baú. Aí eu falei, então tá bom, vou mudar agora, né? Vou lá pro bairro, isso lá em Cuiabá, vou lá pro bairro do Terceiro, que é um bairro onde é bem super popular e que as pessoas, para ganhar um prêmio, fazem qualquer negócio. Rapaz do céu, mas eu chegava a voltar para a loja do baú e pegar 10 mais 10 carnês, mais 10 carnês, mais 10 carnês e comecei a... Então eu tive um pouco dessa experiência. E se eu não me preparar, por pior que seja o produto, por melhor que seja o serviço, Douglas, não se preparou, não tem. E eu digo para os meus alunos aí, ó, esse negócio do Chaco Beck tá morto. Chaco Beck, o Beck só faz gol contra. Né? O Beck que não se prepara vai cabecear contra as redes. Preparar. E não esquecer que o planejamento é a ponte que liga onde nós estamos, onde nós queremos chegar. E tudo vai depender. Se eu quero uma ponte boa, eu me planejo. Se eu quero uma pinguelinha, eu vou me planejar para uma pinguela. Agora, da pinguela eu caio. Da ponte bem construída, eu vou e volto à vontade.